E aí eu trago o 3% de meta. Né? E aí eu queria a tua visão. 3% de meta, né, no IPCA é uma inflação realista para perseguirmos como nação, como alvo, né? Ou a gente vai ter que se acostumar muito mais olha a banda aqui, parte superior, a gente tem que se esforçar para ficar nessa região aqui, esse alvo de 3%, porque também tem aquela dificuldade de como eu vou trazer para a discussão esse 3%, eu preciso de credibilidade para isso. Né? O Conselho Monetário Nacional, quem vai definir isso daí, o Banco Central é um membro, né? Mas você tem outros que estão no governo, você precisa de credibilidade. Então eu queria a tua visão desses 3%, é factível, é verossímil, ou a gente em algum momento vai ter que discutir isso daí? Olha, o Brasil teve inflação de 3% durante quase 2 anos ali na 2017, 18, 19, ela rodou, ela estava rodando em 3%. O Ilan foi o presidente do Banco Central que teve que escrever cartinha para se explicar por que ele ficou abaixo do piso. Então dá para chegar lá. Né? Mas assim, acho que o nível de inflação aqui não faz muita diferença. Se você tem uma economia equilibrada, a inflação se estabiliza em qualquer nível. Né? Então você está dizendo o seguinte, olha, não vai ficar em 3, vai ficar no intervalo 4. 4 não é muito diferente de 3. Se 3 é desafiador, 4 também é. Né? E se você tem um desequilíbrio na economia, a inflação ela não se estabiliza. Ela vai querer ficar subindo. Né? Então assim, você põe a meta em 4, a inflação vai querer ir para 5, 6. Põe a meta em 6, ela vai querer ir para 7, 8. Põe a meta em 10, ela vai querer ir para 12, 13. Aí você vai perigosamente desancorando completamente a economia e eventualmente até reindexando a economia. Acho que qualquer meta de inflação é desafiadora se você tem desequilíbrios outros. Né? Outra coisa, eu gosto de fazer essas metáforas, essas comparações às vezes para as pessoas entenderem. Assim. Eu vejo muito a inflação como se fosse a temperatura do nosso corpo. Né? Se a temperatura do nosso corpo está em alta, você põe o termômetro, 37, 37,5, 38, não sei o que você tem, mas tem alguma coisa errada aí, né? Ela indica ali que tem um desequilíbrio no seu organismo, que pode ser febre, pode ser dengue, pode ser sei lá o quê, ou pode ser coisa até pior, que está se traduzindo ali na alta da temperatura. E a inflação é a mesma coisa. Se a inflação começa a subir, é porque tem um desequilíbrio ali no seu organismo econômico. Né? E aí, como eu falei, se você não corrigir esse desequilíbrio, toda meta vai ser desafiadora, porque você não vai conseguir estabilizar. A inflação ela sempre vai ficar muito volátil, a inflação vai dar umas escorregadas para 10, 12 de vez em quando para dar uma corrigida nos desequilíbrios fiscais. Pega a história da inflação brasileira, é mais ou menos essa. Acho que se você pegar os últimos, desde o Plano Real, a média de inflação no Brasil deve ter sido uns 6% mais ou menos, 5,5%, precisa fazer a conta aí. Mas com umas antenadas, assim, umas agulhadas, às vezes vai para 10, 12 e volta. Uhum. Essas coisas é para corrigir esse problema de fiscal. O fiscal vai desequilibrando, a coisa vai ficando desequilibrada, você tem um pico de inflação, aí volta. Aí dá uma remanejada e aí começa a estabilizar. E se você mantém o desequilíbrio, seu desequilíbrio vai crescendo de novo, a inflação vai piorando, até que spike de novo. Né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto. Acho que vai adiantar se a gente falar assim, 3 é muito pouco, vai para 4 de meta, vai para 4,5, vai para 5. Todo mundo vai falar, entendi, então é 5, vai passar a remanejar os preços a 5, a inflação vai subir para 5 e o desequilíbrio vai jogar lá para além muito disso. Bom, perfeito. Só uma coisa que eu acho que às vezes não fica claro para o pessoal, e a gente sempre fala, Caio, e acho que você tem uma didática muito boa para explicar para a pessoa física, desequilíbrio fiscal. A gente pode pagar de 2 maneiras. E uma dessas maneiras é a inflação. Como assim? Você poderia explicar isso em termos simples para o pessoal conseguir entender? Como é que a inflação ela é um tipo de maneira para a gente pagar uma dívida pública elevada e quais as consequências disso para a população no final das contas? Né? Boa. Porque assim, boa parte da inflação, dos seus gastos, ele não é indexado à inflação. Né? Está piorando isso. Mas assim, então se você está ali, você tem que gastar 100 e tem lá uma arrecadação para vir. Quando vem a inflação, os preços todos sobem, a arrecadação de impostos ela cresce junto com a inflação. E se a sua dívida continua em 100, fica mais fácil pagar esse 100 e sobra mais dinheiro. Então você faz uma economia. Ela tem que ser uma inflação curta e de surpresa,
Porque se todo mundo espera, o cara vai falar, não, a dívida não é 100 não, ela já é 100, mas é a inflação que eu estou esperando. Então ela tem que ser uma inflação rápida, de surpresa, que é mais ou menos por isso que a inflação sobe e ajusta isso. Essas são, digamos, ajustes rápidos de inflação, né, porque ela, de novo, né, a inflação traz na veia. E como é que o governo arrecada imposto? Né, você compra essa garrafa de água aqui, ela custa 5. E tem uma alíquota de imposto em cima dela. Se vem uma inflação, o preço vai para 10, o imposto sobe junto, tá certo? E aí a arrecadação do governo te ajuda a pagar a conta. Mais ou menos assim, correções rápidas. A história era um pouco pior do que isso, porque a história envolve emissão de moeda. Né? A história, o desequilíbrio fiscal lá da época da hiperinflação, era mais ou menos o seguinte, olha, a gente vai gastar 100 ao longo do ano e vai arrecadar 80. Então passava a mão no telefone, ligava para o Banco Central, na verdade tinha um conselho, que era o Conselho Monetário Nacional, dizia o seguinte, precisa emitir 20. Emite 20 aí para a gente equilibrar o orçamento. E aí você ia emitindo moeda, e vai emitindo moeda, a moeda perde o seu valor e gera inflação. Então, não é dessa inflação ainda que eu estou falando, eu espero que não. A gente não volte a falar não. Mas é dessa inflação aqui, esses surtos inflacionários aqui que te ajudam a aumentar o PIB nominal da economia, né? Você vai tendo mais arrecadação. O PIB nominal é o PIB multiplicado pelos preços correntes. Se os preços subiram, você tem um PIB maior, isso vai te ajudando a fazer o ajuste. Mas é perigoso isso, né? Porque, como eu falei, tem que ser de surpresa uma vez. Se não for de surpresas, aí vira parecido com aquelas análises de droga também, sabe? Para manter o mesmo, você tem o efeito, você precisa de uma dosagem surpresa em cima da anterior, cada vez maior, e aí o paciente vai ficar viciado e você tem um grande problema ali.